Que a paz de Jesus nos envolva nestes momentos em que aqui nós vamos estar reunidos em seu nome e falando do seu evangelho. Nós vamos falar sobre o capítulo 13, que fala que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E por que eu coloquei como conveniência? Nós, seres humanos, temos arraigado dentro de cada um de nós um sentimento, o orgulho, que muitas vezes prevalece muito mais nas nossas atitudes e nós não nos damos conta do quanto é prejudicial na nossa vida. Então, por que conveniência? Quando Jesus diz que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, é no sentido de que nós façamos algo, um benefício para alguém, sem alarde. E diante de todas as situações que nós vivemos nesses últimos anos por conta da pandemia, o que nós mais vemos, na mídia principalmente, são pessoas que colocam tudo aquilo que estão fazendo, todo o benefício em relação a mantimento, a vestimenta, tudo isso. É importante, com certeza, isso é fundamental para todas aquelas pessoas que não têm o que comer, que não têm o que vestir de maneira nenhuma. Mas nós percebemos também que grande parte dessas pessoas fazem isso apenas por conveniência, para estar obtendo benefício próprio. É aquela situação em que a pessoa está ali, está fazendo uma doação, mas ao mesmo tempo que ela está fazendo uma doação, ela está doando com uma mão e a outra, o celular, tirando a foto daquilo que ela está fazendo. E no capítulo do Evangelho, Jesus, ele nos coloca totalmente o contrário disso tudo. Quando ele fala dessa questão do item 7, de convidar os pobres e os estrupiados. O que ele diz? Quando derdes um jantar, não convideis os seus parentes, os seus irmãos, os seus amigos, enfim, aqueles que vão poder estar te retribuindo isso que você está fazendo. Mas convidai à sua mesa os pobres, os cegos, os coxos. E o que ele quis dizer com isso? Que a verdadeira solidariedade, ela começa quando não se espera nada em troca. E quando nós convidamos essas pessoas à nossa mesa, sempre temos uma intenção por trás disso. E é justamente isso que Jesus fala. É nós estarmos fazendo o bem sem querermos algo em troca, sem querermos uma retribuição em relação ao ato que estamos fazendo. E o que acontece? Quando nós falamos de conveniência, algumas vezes nós colocamos uns porém, como por exemplo, se você me convidar, eu vou te prestigiar nisso que você vai estar fazendo. Se você concordar comigo, eu vou concordar
com as coisas que você também fizer. E o que nós vamos ganhar com isso? Existem duas situações. Aquela em que nós praticamos a caridade para nos apresentarmos diante dos homens. E Jesus, no Evangelho, ele fala justamente sobre isso. Quando nós praticamos esta caridade para nos promovermos, com certeza nós recebemos a nossa recompensa aqui na Terra. Que são os elogios, são todas aquelas coisas, todos os reconhecimentos que vai fazer com que o meu orgulho ele fique ainda maior. Eu estou fazendo, eu estou mostrando o que eu posso fazer. E a outra caridade, que é aquela justamente que Jesus coloca aqui, onde eu vou estar fazendo sem pensar em ter nada em troca, simplesmente pelo fato de fazer por amor, para ajudar alguém, sem nenhuma intenção. E esse tipo de caridade, Jesus coloca que a nossa recompensa nós vamos receber no reino dos céus, quando retornarmos à pátria espiritual. E aqui nós temos uma foto onde está sendo alimentado uma criança. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. E é isso, a máxima maior que Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim. Fazer o bem sem ostentação. Manso como as pombas, mas cauteloso como as serpentes. Guardai-vos, e não façais as boas obras diante dos homens, com o fim de ser desvisto por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. E quando, pois, derdes esmola, não façais em tocar as trombetas, quer dizer, não fazer alarde daquilo que eu vou estar fazendo. Mas quando derdes esmola, que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, para que a esmola fique escondida, e vosso Pai que o vê, que vós fazeis em secreto, vos pagará. E como isso é difícil, né? Como que, tendo uma mão aqui ao lado da outra, no sentido figurado, que uma não vai ver e nem perceber o que a outra está fazendo. É justamente no sentido de nós colocarmos em prática esta caridade da mesma forma que nós respiramos, que é algo tão normal e tão natural na nossa vida, o respirar. Então é nesse sentido que Jesus fala. É nesse sentido que Jesus nos pede para que nós pratiquemos realmente esta caridade. Que ela seja natural. E que eu a faça, que eu a pratique de uma tal forma que eu nem me dou conta daquilo que eu estou fazendo. Então, essa questão da conveniência é mais para nós
como uma reflexão para que nós possamos nos questionarmos e vermos de que forma nós estamos colocando em prática esta caridade. É para recebermos as recompensas diante dos homens ou é para nós recebermos diante de Deus, através do amor? Aquele que desejar ser o maior no reino dos céus, seja aquele que serve. E Jesus já nos dizia, quando aqui esteve, eu vim para servir e não para ser servido. E servir representa nós sairmos da nossa zona de conforto, do nosso egoísmo, né, que a gente costuma falar, nosso egoísmo, tudo eu. Nós sairmos dessa zona de conforto e nos doarmos realmente ao nosso próximo de uma forma completa e plena. E aqueles que servem exigindo reconhecimento estão buscando a satisfação de sua vaidade. Olha aí a questão da conveniência novamente. Sempre está presente nas nossas atitudes e em tudo que nós fazemos. E aqui nós vamos ter uma questão que fala sobre a lei de Deus. E todos nós sabemos que a lei de Deus, ela está onde? Na nossa consciência. Então veja a nossa responsabilidade no que diz respeito às nossas ações. Porque quando nós formos deitar, fazer a nossa reflexão, a nossa oração, que nós possamos rever tudo o que nós fizemos e todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, para que assim nós possamos dormirmos com a nossa consciência tranquila. Talvez eu não tenha conseguido fazer tudo aquilo que desejaria, mas o pouco que eu consegui fazer, que eu tenha a certeza de que eu não prejudiquei a ninguém. E é o que fala justamente isso. Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do seu coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Então, todos nós temos isso dentro de nós. Que nós possamos escutá-la. Porque, com certeza, teremos bons conselhos. Porque esses bons conselhos vão sempre estar nos confortando na nossa vida, no nosso dia a dia. E eu acredito que quando nós temos a nossa consciência tranquila, nós conseguimos sentir um pouco de paz em nossos corações, conseguimos nos sentirmos mais leves naquilo que nós fazemos. Sejamos luz na vida daqueles que surgem em nosso caminho. Que as nossas palavras, nossos gestos, nossas ações façam a diferença na vida das pessoas. Porque a vida só tem sentido se for realmente para fazer o bem. E isso vem de encontro ao Evangelho de hoje. Que possamos estar fazendo o bem sem estarmos escolhendo. Fazendo o bem
a todos aqueles que nos procuram. Existe uma passagem na vida de Bezerra de Menezes, onde, quando ele está saindo, um homem o para na rua e pede ajuda, porque ele não tem nada em casa, está desempregado e não tem o que oferecer para os filhos. E Bezerra, ele sempre teve um despreendimento e um amor tão grande pelas pessoas que tudo o que ele fazia, ele doava. Ele doou o anel, o relógio, tudo o que ele tinha, se ele não tivesse o dinheiro ou algo parecido. E quando esse homem chegou perto dele, ele colocou a mão nos bolsos, olhou, e ele não tinha nada material para ofertar a esse homem. E o que ele fez? Ele deu um abraço neste homem. O abraçou muito forte, muito. Era o que ele tinha para ofertar naquele momento. E pediu para que Deus o acompanhasse. E o homem foi embora. E depois de alguns meses, ele retorna naquele mesmo local. E agradece a Bezerra de Menezes por aquele abraço que ele havia recebido. Porque aquele abraço que ele recebeu fez com que, diante da situação de desespero em que ele se encontrasse, ele conseguisse enxergar as oportunidades que estavam diante dele e que, por conta do desespero, ele não conseguia enxergar. E diante daquele abraço, ele teve o coração dele acalmado. E aí ele conseguiu estar indo atrás e o emprego que ele tanto necessitava. E a nossa vida é assim. Quando nós nos desesperamos, nós não conseguimos sentir todo o auxílio que chega até nós. Se nós tivermos sempre essa certeza em nossos corações de que estamos sempre sendo auxiliados em todas as dificuldades, tudo fica mais fácil e as dores ficam mais amenas. Então, temos que ter em nós uma certeza. Nós não viemos aqui ao mundo para estarmos agradando as outras pessoas, mas nós viemos para amar a nós mesmos, para amarmos aos nossos irmãos incondicionalmente. E desta forma, nós vamos estar praticando sempre a caridade. Se eu não tenho algo material para estar doando, com certeza, como Bezerra, eu terei um abraço, eu farei uma oração, uma prece, eu vou estar ouvindo a alguém, eu vou me calar na hora das minhas ofensas. Isso também é uma forma de eu estar praticando a caridade. E podemos reforçar ainda mais que a beleza que nós temos dentro de nós está justamente na capacidade que nós temos de encontrar no nosso próximo a continuidade do nosso ser. Isso é bem complexo. É quando eu deixo de pensar em mim e passo a estar pensando
no meu próximo. E também, quando nós reconhecemos que tudo que nós fazemos na nossa vida, nós necessitamos das outras pessoas. Da mesma forma que as pessoas necessitam de nós. Então, sempre temos e sempre teremos algo para ofertar. Não importa se é material. Mas que nós possamos levar essa reflexão conosco. Se esta caridade que eu procuro estar colocando em prática na minha vida, no meu dia a dia, eu a faço por conveniência, para estar me autopromovendo, ou se realmente eu faço por amor. E eu termino esta minha fala com uma situação vivenciada pela Madre Teresa de Calcutá, onde ela estava cuidando de um doente cheio de chagas, e chega uma determinada pessoa, olha, tira um lenço do bolso, coloca no nariz, por conta do mau cheiro, da situação em que a pessoa se encontrava. E aí, essa pessoa olha para ela e fala: como a senhora consegue fazer isso? Eu não faria isso e não cuidaria de uma pessoa nesse estado nem por 1 milhão. E ela continua cuidando e limpando daquela pessoa e diz, só levanta e diz: eu também, nem por 1 milhão, cuidaria de um irmão nesse estado. Porque de um irmão eu cuido por amor. E é justamente isso que Jesus veio nos mostrar e que ele tanto vivenciou. Jesus, a doação do mais puro amor. O amor incondicional. Aquele amor que não pede nada em troca. O amor indulgente, o amor perdão e o amor luz. Que possamos levarmos essa reflexão para os nossos lares. E que Jesus abençoe e ilumine sempre as nossas vidas. Que assim seja.